A pergunta que eu queria fazer inicial, se o senhor puder responder breve, porque está correndo o meu tempo, o Banco Central é culpado da inflação? A inflação é culpa do Banco Central? Não, o Banco Central não é culpado pela inflação. A inflação é um fenômeno que é gerado por um desequilíbrio macroeconômico que tem várias variáveis, incluindo a parte de percepção de risco em relação à capacidade do governo de cumprir suas dívidas. Ele está relacionado a várias incertezas, tanto jurídicas quanto no ambiente de negócios. Se o senhor me permitir, eu queria te fazer uma outra pergunta. O senhor sozinho, Roberto Campos, que está sendo tão marginalizado aí pelos petistas, o senhor sozinho define os juros? Não, eu sou um voto de 9, inclusive na reunião que foi decidido cair os juros, o meu voto foi o voto de desempate para cair mais os juros, né? A grande parte do colegiado não queria cair os juros em 50, e nessa última reunião foi unânime, inclusive com membros apontados pelo novo governo. Tá. A outra pergunta que eu gostaria de fazer. O governo gastar mais do que arrecada impacta os juros? Sim. Tem uma clara correlação. Sim. Não, eu estou fazendo perguntas para ser mais claro para a população, para não ficar tão técnica. Vou repetir. O governo gastar mais do que arrecada impacta os juros? Sim, impacta. Por quê? Porque quando você é como se fosse uma pessoa que tem uma dívida. Quando a pessoa está mais endividada, ela vai no banco refinanciar sua dívida. Se o banco entende que ela está muito endividada, vai cobrar mais porque o risco é maior. Tá. O governo aumentar impostos impacta os juros? O governo pode fazer equilíbrio de contas via cortar despesa ou aumentar o imposto. Quando aumentam impostos, dependendo do tipo de imposto, pode também impactar preços, impactando preços, impacta a inflação, impactando a inflação, impacta juros. Aumentar a burocracia para as empresas, abrir empresa, que acaba quebrando muitas empresas, impacta os juros? Sim, impacta, tem uma parte de custo operacional que está ligado ao investimento, o investimento está ligado a juro estrutural, que juro estrutural está ligado ao juros nominal. Aumentar impostos para importações, impacta os juros? Aumentar impostos para importações tem um efeito de preço, e aí acaba impactando os juros, e tem um efeito de eficiência também. A Argentina embarcou em 2020 e 2021 em uma onda de aumento de impostos de importação e foi responsável por uma grande mudança na expectativa de inflação futura. Com a dificuldade que a população está de consumo, ou seja, o poder de consumo deu uma reduzida por causa de uma série de fatores do próprio governo. Com a redução do poder de consumo, e se a gente baixasse os juros de uma vez, o povo está com dificuldade de comprar, está endividado, acabou de fazer o desenrola, e aí a gente vai lá e baixa os juros de uma vez. A possibilidade dessa população se endividar de novo em dívidas maiores não é maior, baixando os juros de uma vez? O problema de baixar os juros... O problema de baixar os juros de forma artificial nem é esse. O problema é que se você baixar os juros, como os juros é o preço do risco, se as pessoas perceberem que o risco, que o retorno é muito baixo para o risco, o que acontece é que vai ser ajustado em outras variáveis. No caso do Brasil, o câmbio desvaloriza, como aconteceu, por exemplo, na Argentina e na Turquia, e uma outra coisa que acontece é os juros longos começam a subir e uma hora contamina a curva curta. A gente já teve episódios e quando acontece isso, a inflação começa a subir e o Banco Central tem que subir os juros para combater a inflação. Eu percebi que o senhor falou sobre ter informações do cliente. Ter informações do cliente facilita com que o juros seja mais baixo, porque você consegue observar que esse cliente vai ter uma segurança maior para poder pagar aquele valor emprestado. E nisso eu quero até te parabenizar. Eu acredito que essa medida do real digital é uma dessas medidas para obter mais informações do cliente. Quanto mais transações ele fazer com esses mecanismos, facilita ao banco conhecê-lo melhor. É isso mesmo? O real digital vem para ajudar a baixar os juros? O real digital vem para ajudar a baixar os juros? Não, mas o real digital vem para ajudar a melhorar o custo de intermediação financeira. Isso baixa os juros também. Agora, é importante dizer que os juros é um preço, é uma variável, né? O Banco Central controla o curto, mas além do curto, tem várias outras variáveis que são responsáveis pela determinação da estrutura a termo da taxa de juros. Não, tudo bem. Não, o que eu gostaria de continuar é o seguinte, muito se crucifica a independência do Banco Central. O Banco Central independente é o que tem ajudado e ajudou a gente a passar pelas dificuldades da pandemia. Porque, naturalmente, o governo ele teve que aumentar as despesas durante o período da pandemia, teve perda de arrecadação durante o período da pandemia e teve que aumentar as despesas. E uma das medidas que o governo Bolsonaro fez para tentar dar uma equilibrada é reduzir impostos para incentivar o consumo, incentivar as relações comerciais, num período que foi um período difícil, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Aí, quando você percebe o risco de endividamento da população, não sei, eu estou tentando usar uma linguagem simples, quando você percebe que a pessoa pode fazer muita dívida e não ter condições de pagar, o juro sobe. Então, assim, a questão dos juros ter subido no início da pandemia, inclusive prejudicou o próprio Bolsonaro, que foi
foi candidato a presidente num período que o juros estava alto. Se fosse uma questão populista, para só atender o interesse ali do processo eleitoral, eu acredito que você, que foi uma indicação do presidente Bolsonaro, se tivesse interesse populista mesmo, teria baixado os juros na véspera da eleição, num período que antecedesse, para ter juros baixos durante o período eleitoral. Você acha que a independência do Banco Central, e a sua independência, inclusive, mesmo tendo sido indicação do Bolsonaro, não baixou os juros durante o período pré-eleitoral ou eleitoral, foi muito mais pensando no Brasil do que pensando em qualquer indicação política? Acho que, primeiro, o Banco Central faz um trabalho técnico, independente do governo. Segundo, se perguntado pessoalmente, eu fui contra algumas das medidas que foram tomadas. Eu fui contra a desoneração, eu fui contra a medida que foi tomada nos precatórios na época, e achei que tinha uma forma melhor de fazer isso, a minha opinião, não é um trabalho do Banco Central, mas no que é o trabalho do Banco Central, onde tudo passa pela diretoria colegiada, e eu sou um voto de 9, a gente fez um trabalho técnico, olhando a parte técnica, a modelagem, as informações que tinham na hora, para tentar fazer o melhor possível para atingir a nossa meta. No final, a nossa meta é manter a inflação baixa dentro da meta, o nosso objetivo é manter a inflação na meta com o mínimo de custo para a sociedade. O que eu mostrei na apresentação é o que a gente chama de pose suave, que é fazer a inflação voltar para a meta com o menor custo possível para a sociedade. Mais uma questão que eu queria. O senhor é filiado a algum partido político? Não, nunca vou ser, não sou candidato a nada. Não vou ser candidato a nada, não sou candidato a nada. Quando terminar meu período no Banco Central, voltarei para o mundo privado. E, inclusive no projeto de autonomia, a minha sugestão fosse que quem fosse presidente do Banco Central não poderia ter cargo político por 2 anos, exatamente para não criar esse vínculo. Muito obrigado, parabéns. E parabéns à história do Roberto Campos, que você está honrando muito bem.